Okay. In our first session, Na nossa primeira sessão, just by way of introduction, como uma introdução, we can see that our perspective of ministry nós entendemos que a nossa perspectiva no ministério, has a certain lens. ela tem é como se fosse uma lente. If you go to an optometrist, Se você for ao oftalmologista, and normally you visit maybe every 2 years, eu geralmente vou a cada 2 anos. they will adjust your lens Ele sempre faz aquele ajuste na minha lente, depending on your sight, whether it is improved or deteriorated. e esse ajuste é sempre feito de acordo com se o nosso grau aumentou, ou diminuiu, ou deteriorou, enfim. And one of the significant factors Um dos fatores significantes that determine how we do ministry que determina a forma como nós lidamos com o ministério is how we see. é a forma como nós enxergamos, It's called perspective, que é chamado perspectiva, your insight, ou visão interna, ou insight, your foresight. a sua visão. So it is important to know Então é importante saber that oftentimes you need your lens to be adjusted. que de vez em quando você precisa fazer um ajuste na sua lente. Now, when you live in a particular environment, Quando você vive num ambiente em particular, within a particular culture, numa cultura em particular, you develop the way you see things. você desenvolve uma forma de enxergar as coisas. So eternal things Coisas eternas cannot be viewed through the lens of natural things. não podem ser vistas através da lente das coisas naturais. So for instance, if I use a word like culture, Por exemplo, se eu usar a palavra como cultura, the way you view culture a forma como você vê a cultura comes through a lens. vem através de uma certa lente, It's called Brasileiro. que é chamado lente brasileira. It's Brazilian culture. É a cultura brasileira. And there's nothing wrong with that, Não há nada de errado com isso, because it's the way God created you. porque é a forma com a qual Deus criou você. All of us are created in the image and the likeness of God. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. So I have an ethnicity. I have an Eu ethnicity, tenho uma etnia which is called Indian. que é chamada indiana. And I know that Jesus Christ is Indian. E eu sei que Jesus Cristo era indiano também. Thank you, Lord. And I'll tell you why. E eu vou dizer a vocês por quê. Because he was 30 years old Porque ele tinha 30 anos de idade and he was living with his mother. e ele continuava morando com a mãe dele. But it comes now, the way I see things comes through a certain lens. A forma como eu enxergo as coisas vem através de uma certa lente. That is why E é por isso you cannot just read the Bible. que você não pode só ler a Bíblia. The Bible has to be interpreted. A Bíblia precisa ser interpretada. In theology, Na teologia, we use a word called hermeneutics. a gente usa a palavra hermenêutica. Methods of interpretation. São métodos de interpretação. Oftentimes when you read the scriptures, Muitas vezes quando você lê a Escritura, there's a context principle. existe um princípio do contexto. There's also the geographical principle, Existe também o princípio geográfico, the location. a localização. There is also the cultural principle. Existe também o princípio cultural. So much of what you read in the scriptures Então, muitas coisas que você lê na Escritura is seen through the lens of Hebrew culture é visto através da lente dos hebreus or Greek culture. ou da cultura grega. And you would interpret it E você vai interpretar based on those cultural dynamics. baseado nas dinâmicas dessas culturas. Amen? Amém? So this is how you begin to see it. Então é assim que você começa a enxergar.
Now, what that does, O que isso faz it develops how you perceive God. é que isso desenvolve a forma como você vai perceber a Deus. But it happens to you unknowingly. Mas isso acontece com você automaticamente, você não percebe. So in your mind, Então, na sua mente, you are convinced você está convencido that God is Brazilian que Deus é brasileiro. because of how you perceive Him. Por conta da forma como você percebe a But Deus. eternal things Mas as coisas eternas are spiritual things. são coisas espirituais. The natural man, O homem natural, with his culture, com a cultura dele, with his ethnicity, com a sua etnia, with his location, com a sua localidade, sometimes cannot understand spiritual things. às vezes não consegue entender as coisas espirituais. Therefore, Por isso, it has to be interpreted. ele precisa de interpretação. Amen? Amém? Now, the skill of interpretation A habilidade de interpretação is not given to everyone. não é dada a todo mundo. It comes by revelation. Ela vem através de revelação. This is why Paul would talk about mysteries. É isso que Paulo chama de mistérios. He would talk about hidden things, Ele fala de coisas escondidas, secret things, coisas secretas, deep things, coisas profundas, dark things. coisas ocultas ou escuras. So, for instance, if I use the word dark to you, Por exemplo, usando essa palavra escura ou trevas, quando eu falo essa palavra, dependent on your lens, dependendo da sua lente, dark for you is evil. para você trevas tem a ver com o mal. But dark can simply mean Só que escuro ou trevas quer dizer something where there is no light upon it. alguma coisa que não tem uma luz ali em cima. It does not mean it's evil. Não quer dizer mal. It's just that it's not revealed. Simplesmente é algo que não foi revelado ou iluminado. Amen? Amém? Now, Brazilians love photographs. Os brasileiros amam tirar foto. Amen? Amém? I won't tell you how much I love photographs. Eu não vou nem dizer o quanto eu amo tirar foto. But in the Greek, No grego, the word light a palavra luz is the Greek word photizo. é a palavra fotizo. This is where you get the word photo from. É daí que vem a palavra foto, fotografia. But for you to develop a photo, Mas para você desenvolver uma foto, it has to go into a dark room tem que levar numa sala escura for light to create the photo. para que a luz crie a foto. So what you say is dark is evil Então, aquilo que você chama de treva ou escuro e que você acha que é mal, is not evil. na verdade não é mal. It just does not have light. É simplesmente algo que não tem luz. This is what we call deep things. E é isso que a gente chama de coisas profundas. So the lamp is, let me get the verse right. The eye is the lamp of the body. Os olhos são a lâmpada do corpo. Amen? Amém? What you see Aquilo que você passes through vê your eye passa através dos seus olhos and it brings light to you. e traz luz para você. Based on that light, Baseado nessa luz, you move. você se move. There's something in your eye. Existe algo no seu olho? I hope you can get the word. It's Eu called espero que ela entenda a palavra, use a palavra certa. it's called an aperture. Ai. No? Okay, it's a little hole. It's a small hole in your eye. Quem está esquecendo a palavra sou eu. Mas ele está falando assim, dentro do seu olho tem uma bolinha, feito um buraquinho. Okay, here's a photographer there. Tem um fotógrafo ali, né? In his camera, Na câmera que ele tem, there is this little hole through which existe light um passes. pequeno buraco onde a luz passa. And Qual that o nome? light, Hã? Obturador. Correct. É isso. whatever it is, it's right. Não entendi o que você falou, mas é isso aí mesmo.
When light passes through it, Quando a luz passa por ali, it forms the photo. ela forma a foto. So you see it, now you have digital. Hoje em dia existe isso digital, né? But in that camera Mas naquela câmera is this little hole existe esse pequeno buraco where the light passes through. onde a luz passa. But it can pass through at different speed. Mas ela pode passar em velocidade diferente For you to give you different kinds of photos. para te dar tipos diferentes de fotos. So dependent on how he adjusts the lens. Então, de acordo com o ajuste da lente, If he takes a photograph of me, se você tirar uma foto de mim, he can blur out the back ele pode tirar o fundo, ou mudar aqui, And ou bring me queimar to the o front. fundo e me trazendo a imagem para frente. Amen? Amém? So oftentimes, Então, muitas vezes, your lens a sua lente is too focused está on the back. muito focada no fundo. So you don't see the real image. Aí você não vê a imagem real. But someone has to adjust the light Alguém precisa ajustar a luz so you can see. para que você possa ver. So leadership Então, liderança is about sight. tem a ver com visão. How you see it, Como você enxerga? how you perceive it, Como você percebe? how you understand it. Como você entende? And based on that, E baseado nisso, people follow. as pessoas So seguem. your movements, Então, os seus movimentos, thy word a sua palavra is a é uma lamp lâmpada unto my para os feet, meus pés light e luz path. para o meu caminho. So there's a way Então, existe uma forma you read the Bible. como você deve ler a Bíblia, That's called interpretation. que é chamado interpretação. And you will interpret it E você vai interpretar dependent dependendo on how much of light de quanta luz is in your eye. está nos seus olhos. Amen? Amém? So your eye Então, o seu olho has to be adjusted precisa ser ajustado so that you can lead. para que você possa ler. So if you have a cultural eye, Então, se você tem um olho cultural if you have a historical ou eye, um olho histórico, dependent on the type of eye you have, dependendo do tipo de visão ou de olho que você tem, whenever you read the scriptures, toda vez que você lê a Escritura, that's what you see. é aquilo que você vai conseguir enxergar. Amen? Amém? So, when the Pharisees and the scribes Então, quando os fariseus e os escribas read the law and the prophets, liam as leis e os profetas, what did they see? o que eles enxergavam? They saw religion. Eles enxergavam a religião. They saw the law. Eles enxergavam a lei. They saw rituals. Eles enxergavam rituais. They saw traditions. Eles enxergavam tradições. Paul Paulo had to be blind teve que ficar cego to receive sight. para receber visão. Pharisee of Pharisees. Fariseu dos fariseus. Hebrew of Hebrews. Hebreu dos hebreus. Above all his brethren. Acima de todos os irmãos dele. He gives his profile. Ele dava o perfil dele. But he had to have his lens adjusted. Mas ele também teve que ter um ajuste na lente dele. Before he had an encounter with God, Antes que ele tivesse o encontro com Deus, he persecuted the church. ele perseguia a igreja. He was one that was killing those that were called the people of the way. Ele era aquele que matava o povo conhecido como o povo do caminho, Because he was someone porque ele era alguém who knew the law. que conhecia a lei. And he knows that they were violating principles of the law. E eles sabiam que eles estavam violando princípios da lei. But in order for him Mas para que to
speak and say the things and write the things that he wrote. Para que ele falasse e escrevesse as coisas que ele escreveu, He had to have his eye adjusted. ele teve que ter um ajuste nos olhos. So when he had an encounter on the road to Damascus, Então, quando ele teve um encontro no caminho de Damasco, the first thing that happened to him, a primeira coisa que aconteceu com ele, blind cego, for 3 days. durante 3 dias. Why? Por quê? God wanted to shut his eye Deus queria fechar os olhos dele to everything that he knew, para tudo aquilo que ele já conhecia. so that when he received sight, Para que quando ele recebesse he visão, would not see the way he used to see. ele não visse do modo como ele via antes. So when he was reading the law and the prophets, When he was. When he Então, was quando ele estava lendo a lei e os profetas, he was no longer looking for rituals and traditions and to celebrate times and seasons. ele não se prendia mais nas leis, nas tradições, nos rituais ou naquela estação. He was now looking for Ele agora olhava Jesus Christ, Jesus Cristo, the light. a luz. That helped him Isso ajudou ele to speak things, a falar coisas, to decode the mysteries, a decodificar os because mistérios, he had his eye adjusted. porque ele teve os olhos ajustados. Amen? Amém? So frequently in your own journey, Então, frequentemente na sua jornada, God is always adjusting your lens. Deus vai sempre ajustar as suas lentes. Now, when Paul wrote to the Ephesian church, Quando Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, and the Ephesian church a igreja de Éfeso was a Gentile church, era uma igreja de gentios. and when he wrote to them, Quando ele escreveu para eles, he said to them, I heard of your faith ele falou: eu ouvi da sua fé, and your love for the do saints. seu amor pelos santos. And he said, I pray for you E ele disse: eu oro por vocês that God would give you para que Deus the vos dê spirit of wisdom o espírito de sabedoria and revelation, e revelação, of the knowledge do conhecimento of him. dele. But he said this very important thing, Mas ele fala algo muito importante. that I also pray Ele disse assim: eu também oro that God would open the eyes para que Deus abra os olhos of your do understanding, seu entendimento, so that you will be enlightened. para que você seja iluminado. Amen? Amém? Now, why is he praying that kind of prayer? Por que ele está fazendo esse tipo de oração? When he says that God would give you Quando ele diz que Deus te dê the spirit of wisdom and o revelation, espírito de sabedoria e revelação, so that the eyes of your understanding. para que os olhos do vosso entendimento, Now, it's not the eye of your não understanding. é o olho do entendimento, It is the eyes, mas plural. são os olhos, plural. Amen? Amém? That means there's many eyes that have to be opened E isso quer dizer, existem vários olhos que precisam ser abertos to receive understanding. para receber entendimento. Because when the eye of your understanding is open, Porque quando os olhos do seu entendimento estão abertos, you perceive and see things differently. você percebe e vê as coisas de um modo diferente. So, this is what he is praying for. Então era isso que ele estava orando, For those eyes to be open, para que esses olhos fossem abertos, so that you would receive enlightenment. para que recebessem iluminação. You would begin to know things. You would begin to see things. E aí sim começar a You entender would as begin to coisas, perceive things. ver as coisas e perceber as coisas. I want us to turn to the book of Luke chapter 24, Vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 24. and we can follow together. E vamos seguir aí juntos. Lucas 24. In Luke chapter 24, Em Lucas 24, you will read of two disciples você vai ler sobre dois discípulos that are walking from Jerusalem, que estavam caminhando de Jerusalém and they are taking the road to a place called Emmaus. e eles estavam pegando uma rota para um lugar chamado Emaús. The Bible records that the journey is about 7 miles. A Bíblia diz que essa jornada levava 7 milhas.
Historians record that the journey is actually 12 kilometers. Os historiadores dizem que era 2,5 quilômetros, mais So, ou menos. if you are walking from Jerusalem Então, se você caminhasse de Jerusalém, and you are going to Emmaus, indo para Emaús, it is 12 kilometers. 12. 12. Desculpa, eu falei errado. 12 quilômetros. 12. Is that right? Okay. So it's 12 kilometers. Então eram 12 quilômetros. And these two disciples E esses dois discípulos, were having a very intense discussion eles estavam tendo uma discussão bem intensa about Jesus sobre Jesus and what had happened e o que havia acontecido and how Jesus was crucified e como Jesus foi crucificado and how he had risen from the dead. e como Jesus ressuscitou And dentre they os have heard mortos. about the resurrection. E eles ouviram sobre a ressurreição. And they are on this journey. E eles estavam naquela jornada. But as they are walking on this journey, Mas enquanto eles caminhavam, Jesus meets with them. Jesus encontra com eles. And so he asks them, what are you talking E about? Jesus fala: vocês estão falando sobre o quê? And as he is conversing with them, E Jesus estava ali conversando com eles. they say to him, did you not hear? Eles disseram: mas você não ouviu? Where were you? Onde é que você estava? Don't you know what had happened? Você não sabe o que aconteceu? And so he asked them, what happened? Aí Jesus fala: o que aconteceu? And he said, no, there was this man, Jesus of Nazareth. Aí eles falaram para Jesus: não, porque Jesus de Nazaré, Now immediately imediatamente, you can discern the level of sight. você pode discernir ali o nível de visão. Okay? These were two disciples Eram dois discípulos that have heard about the resurrection. que ouviram sobre a ressurreição. But they are talking about Jesus of Nazareth. Mas eles estavam conversando sobre Jesus de Nazaré. And the Bible tells you E a Bíblia diz their eyes que os olhos deles were restrained estavam restritos from seeing him. de enxergar ou de ver Jesus. Now, who were they talking about? Eles estavam falando sobre quem? They were talking about the man Jesus. Eles estavam falando sobre o homem Jesus. They were not talking about Jesus who is the Christ. Eles não estavam falando sobre Jesus, o Cristo. They were talking about a Jew. Eles estavam falando sobre um judeu. Everything that they related to Jesus was from a historical, natural perspective. Tudo que eles falavam sobre Jesus vinha de uma perspectiva natural histórica. When you have a lens Quando você tem lentes that just sees something from the natural, historical perspective, que só enxerga as coisas da perspectiva natural e histórica, your eyes are restrained os seus olhos ficam restritos from seeing him. de enxergá-lo. But you are walking with him. Mas você caminha com ele. Amen? Amém? So, even as a leader, you are walking with him. Então, como um líder, você está caminhando com ele. But you have your perspective Mas of him. você tem a sua perspectiva sobre ele. Therefore, you can't see him. Por isso é que você não consegue enxergá-lo. But he is with you. Mas ele está com você. So, God can restrain your eyes from seeing really what he wants you to see. Então Deus pode restringir os seus olhos para que você enxergue aquilo Because- que Ele quer que você enxergue, Because you have your own perspective. porque você tem a sua própria perspectiva. So you're seeing natural Jesus, Então você está enxergando Jesus natural, historical Jesus. o Jesus histórico. You are not seeing the Jesus who is risen from the dead. Você não está enxergando Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Amen? Amém? But they continued with him. Mas eles continuavam com ele. And as they continued to walk with him, E conforme eles continuavam caminhando com ele, he said, "Oh foolish ones." ele disse: ó tolos, Hello? Oh foolish ones. ó tolos. You see, sometimes what you think you know Às vezes, aquilo que você acha que você sabe ou conhece, is actually na foolishness verdade é bobagem. until your eyes is open. Até que os seus olhos sejam abertos. You are a wise man
Você é um sábio building foolishly. que está construindo de uma forma tola. Because a wise man builds his house upon the rock. Porque um sábio constrói a casa na rocha. But a foolish man, Mas um tolo he builds his house on the sand. constrói a casa na areia. Why? Por quê? He lacks sight. Porque ele não tem visão. He has no perception that there's a flood. Ele não tem percepção que vai haver um alagamento. He has no perception that there will be rain and wind. Ele não entende que vai haver chuva e vento. Because everything a man builds will be tested. Porque tudo que nós construímos vai ser provado ou testado. But when you lack sight, Mas quando você tem falta de visão, you build what everyone can see, você constrói uma coisa para os outros verem, but it has no foundation. mas sem fundação. Sight will tell you A visão vai te dizer the foundation sobre a fundação. is more important than the Porque a building. fundação é mais importante que o prédio. But the lack of that sight Mas a falta dessa visão causes you to build foolishly. faz com que você construa de forma tola. Why? Por quê? You are celebrating Porque você celebra a Jesus o Jesus just historically. simplesmente histórico. Amen? Amém? Culturally. Cultura, With your ethnicity. etnia. But the lack of insight Mas a falta ou ausência da visão will cause you to build something faz com que você construa algo that will not be able to handle the test. que não vai conseguir aguentar o teste. Amen? Amém? Now, Jesus continues to walk with them, Jesus continuava caminhando com eles. and as he walks with them, E conforme ele andava, he begins to show them from the ele scriptures. começa a se mostrar através das He escrituras. goes into the law and the prophets, Ele vai à lei e os profetas. and he begins to interpret the scriptures E for ele them. começa a interpretar a escritura para eles. Verse 28, Verso 28. the Bible will tell you A Bíblia te that he diz began to interpret the que scriptures. ele começa a interpretar as escrituras. So in order for you to receive sight, Então, para que você receba visão, what do you need? o que você precisa? You need someone Você to precisa interpret que the alguém scriptures. interprete a escritura. Amen? Amém? You need someone Você precisa de alguém to unlock que destranque certain things in the Word of God. certas coisas na palavra de Deus. When that interpretation takes place, Quando essa interpretação acontece, a stirring happens inside. mover acontece dentro de você. This is what happens. É isso que acontece. They came to where they were destined to go to. De quem? They came to the place where they were destined to go. Eles chegaram no lugar de destino que eles estavam destinados a chegar. And Jesus said that he was going further. E Jesus disse que iria além. But the Bible says they constrained him. Mas a Bíblia diz que eles o constrangeu. And they wanted him to abide with E them. eles queriam que Jesus ficasse ali com eles. Now, interpretation A interpretação gives you sight te dá visão into an abiding relationship with the Lord. de um relacionamento de permanência ou habitar junto com o Senhor. Amen? Amém? Sight in the scriptures A visão na Escritura constrains you. te constrange. Or should I say, once you want a abiding relationship with the Lord, Mudando a palavra, você quer um relacionamento de habitar ou permanecer ali, ficar junto ali com o Senhor. when you read John 15, Quando você lê João 15, the Bible says you must abide in the vine. a Bíblia diz que nós devemos habitar na vinha, You must abide in my word. permanecer na vinha, You must permanecer na palavra, abide in my love. permanecer no amor. This is a relationship Esse relacionamento that comes out of interpretation from the scripture. vem através da interpretação da Escritura. Now, when he sat with them Quando Jesus se assentou com eles at the table, na mesa, à mesa, like we are sitting now, como nós sentamos, the Bible says
A Bíblia diz he took the bread, que ele pegou o pão he broke it. e partiu. Sorry. Desculpa. He blessed it. Ele abençoou, He broke it partiu and he gave it to them. e deu para eles. When they ate it, Quando eles comeram, eyes were open. os olhos foram abertos. In the context of a fellowship environment around the table, Num contexto de comunhão ao redor da mesa, bread is the word of God, o pão é a palavra de Deus, which is Jesus Christ, the bread of life. que é Jesus Cristo, o pão da vida. I am the bread from heaven. Eu sou o pão do céu. The bread is blessed. O pão é abençoado, It is broken é partido and it is given. e é compartilhado. Matthew 14:19, Mateus 14, 14, verse 19. 19. Mateus 14, Jesus 19. is feeding the 5,000. Jesus alimenta os 5.000. What did he do with the bread? O que Jesus fez com o pão? Exactly the same thing. Exatamente a mesma coisa. Blessed it, Abençoou, broke it, partiu gave it to them. e compartilhou. Who did he give it to first? Para quem ele deu o pão primeiro? He gave it to the disciples. Ele deu para os discípulos. Who did they give it to? E os discípulos deram para quem? They gave it to those that were in charge of the groups. Eles entregaram o pão para aqueles que estavam à frente dos grupos. There were 5,000 people, Haviam 5.000 pessoas. and Jesus said to the disciples, E Jesus disse aos discípulos: make them sit down faça com que eles se assentem in groups of 50. em grupos de 50. Amen? Amém? Jesus is the bread of life. Jesus é o pão da vida. He breaks the bread. Ele partiu o pão. Who does he give it to first? Ele deu o pão primeiro para quem? He does not give it to the multitude. Ele não entregou direto para a multidão. Listen, we are talking about the context of the interpretation of Eu Scripture. estou falando sobre o contexto de interpretação das Escrituras. He does not take the loaf, break it, and give it to the multitude. Ele não pegou o pão, partiu e entregou para a multidão. He gives it to the Ele disciples. entregou para os discípulos. The disciples Os discípulos give it to the one who is in charge of the group. entregaram para aqueles que estavam à frente dos grupos. Amen? Amém? Now, you must understand something in the kingdom of God. No reino de Deus você precisa entender algo. God understands protocol. Deus entende protocolo. God understands authority. Deus entende autoridade. Amen? Amém? God does not take pearls Deus não pega pérolas and give it to anyone. e entrega na mão de qualquer um. The word pearl A palavra pérola, is actually the word wisdom. na verdade, é a palavra sabedoria, It means a word of wisdom. que quer dizer palavra de sabedoria. That's why a merchant, É por isso que alguém que mexe com o mercado, when he found the great pearl of price, a Bíblia diz que quando ele acha aquela pérola de grande valor, what was he looking for? o que ele estava He was procurando? looking for the word of wisdom. Ele estava, na verdade, procurando uma palavra de sabedoria. He knew its value. Ele conhecia o valor que aquilo He tinha. sold everything A Bíblia diz que ele vende tudo just to get the one pearl. simplesmente para obter aquela pérola de grande valor. Now, when Jesus breaks the bread, Então, quando Jesus parte o pão, he gave it to the 12 disciples. ele entrega aos 12 discípulos. What would they become? E o que eles se tornariam? They would become the 12 apostles. Eles se tornariam os 12 apóstolos. Amen? Amém? When you go to the book of 1 Corinthians chapter 12, Quando você vai em 1 Coríntios capítulo 12, there is a ranking and order in the church. existe um ranking, uma ordem na igreja. And Paul highlights it. E Paulo ilumina esse assunto. He said, and I gave some first. Ele fala, alguns primeiro. Who's first? Quem são os primeiros? The word first means to stand first in rank. A palavra primeiro quer dizer aquele que se coloca primeiro de pé em ranking. Ou First primeiro num ranking. First in time. Primeiro em tempo, First in place. primeiro em lugar.
Who was he giving it to first? Ele estava entregando isso primeiro para quem? He was giving it to disciples who would become apostles. Primeiro para os discípulos que se tornariam apóstolos. What's the principle of interpretation? Qual é o princípio da interpretação? What's the principle of how your eyes are open? Qual é o princípio de como os seus olhos são abertos? God gives mysteries. Deus entrega mistérios. God gives the bread, Deus entrega o pão that he breaks, que ele parte, which is himself. que é ele mesmo. He gives it to those who carry the rank of first. Ele entrega àqueles que primeiro carregam o ranking. Hello? That's why not anyone can interpret the scriptures. É por isso que nem todo mundo consegue interpretar as escrituras. Let me highlight it again. Can I highlight it for you again? Eu vou iluminar de novo. Posso? All of us know the story of David and Goliath. Todos nós conhecemos a história de Davi e Golias. Powerful story. História poderosa. It's a good movie. É um bom filme, né? But is the story about David or is it about Jesse? Mas a história ali é sobre Davi ou sobre Jessé? Because David Porque Davi did not go to fight Goliath. não foi lutar com Golias. By the way, he never knew a Goliath existed. Na verdade, ele nem sabia que Golias existia. He didn't know there was even a person called Goliath. Ele não sabia que existia uma pessoa com esse nome Golias. He just discovered it Ele só descobriu because his father sent him. porque o pai dele enviou ele. So is the story about David or is it Então, a about Jesse? história é sobre Davi ou é sobre Jessé? Because at the end of the story, Porque no final da história, the question was, a pergunta foi: whose son is this? de quem ele é filho? Ele é filho de quem? Now, what did Jesse send him with? Agora, Jessé enviou ele com o quê? He sent him with 10 loaves of bread. Ele enviou com 10 He sent him with 10 cheese 10 pães, 10 queijos, to go and feed his brothers para ir alimentar os irmãos who are in the war. que estavam na guerra. And in going to feed his brothers, E indo alimentar os irmãos, he just happens to meet Goliath. aconteceu dele encontrar com Golias. Amen? Amém? Now, he comes there, Ele chega lá, follows the instruction of his father, segundo as instruções do pai, and while he is there, e enquanto ele estava lá, Goliath pitches up. Golias aparece. And he does what he was doing for 40 days and 40 nights. E ele faz o que ele estava fazendo durante 40 dias e 40 noites. Intimidating Intimidando the nation of Israel. a nação de Israel, Golias. They were paralyzed with fear. Eles estavam paralisados com medo. And so Goliath comes Então Golias vem and presents himself. e se apresenta. And everyone is afraid. E todo mundo está com medo. And David sees Goliath. Davi olha para Golias, But he sees something else. mas ele vê algo além. Everyone sees a giant. Todo mundo enxergava um gigante. He asked a question, E ele faz a pergunta: who is this uncircumcised? quem é esse incircunciso? Philistine. Filisteu. Perspective, Perspectiva. lens, Lente. the way he sees it. A forma como ele enxergava. But you see, he was sent Mas ele foi enviado by his father. pelo pai dele. His father, O pai who put him in charge of some sheep, que colocou ele para cuidar de algumas ovelhas. and while taking care of the sheep, Enquanto ele estava cuidando das ovelhas, he fought a lion, ele lutou com um leão, he fought the bear. lutou com um urso. But he was well prepared now Mas ele estava bem preparado to discern para discernir an uncircumcised Philistine, not a giant. um circunciso filisteu e não um gigante. Someone gave him a lens Alguém deu para ele a lente to see it. para ver.
Now, when he goes there Quando ele chega lá and he asks, what will be done e ele pergunta o que vai ser feito for the man who kills this giant? com o homem que matar esse gigante? Remember that this giant Lembre-se que esse gigante is a national problem. era um problema nacional. This is not local municipality. Não era um problema local. Amen? Amém? This is not lion and bear that you're dealing with your house. Não era um leão ou um urso que você tem que matar dentro da sua casa. This is a national problem. Era um problema nacional. If you are not sent, Se você não for enviado, you won't have the right lens. você não vai ter as lentes certas. And you're trying to handle E você fica tentando lidar something you cannot see. com alguma coisa que você não consegue enxergar. Problems. Problemas. These are not small lions and bears that you're fighting Isso não with são at home, leõezinhos, nem ursinhos que você fica matando ou lidando aqui, não. that are protecting your small little sheep there. Para proteger as suas ovelhinhas aqui, não. Amen? Amém? You are now engaging a level. Agora o nível é outro. That level requires sight. E esse nível requer visão. It requires a perspective you didn't have before. Requer uma perspectiva que você não tinha antes. So, he says, Então ele diz: I want to fight this Goliath eu quero lutar com esse Golias. because he's threatening the stability of our nation, Porque ele estava ameaçando a estabilidade da and nação. more importantly, E mais importante, he's bringing into disrepute ele estava trazendo, ameaçando a reputação the God whom we serve. do Deus que ele servia. So he wants to engage in the battle. Então ele queria entrar nessa batalha. And Saul calls him. E Saul vem. And Saul says to him, you are not a man of war. E Saul fala: mas você não é um homem de You have guerra. never been in this battle before. Você nunca se envolveu numa guerra como essa antes. So Saul's perspective A perspectiva de Saul comes from experience. vinha da experiência que ele tinha. Are you with me? Vocês estão me entendendo? Comes from experience. Vinha da experiência. So we will handle it how we tried to handle it before. Então a gente vai lidar com isso aqui da forma como a gente tratava ali. Your experience becomes your lens. A sua experiência acaba se tornando a sua lente. So many ministers Muitos ministros who are in the ministry for 25 to 30 years plus, já estão há 20 e poucos anos no ministério. they have a lens. Eles têm um tipo de lente. One of the lenses, they can not see an emerging David. Uma das lentes é que eles não conseguem enxergar um Davi que está se levantando, He becomes a threat, que se torna uma ameaça, not realizing sem perceber. the emerging David O Davi que está emergindo can take the nation to a new level. podia levar a nação para um próximo nível, But you have to have a lens for it. mas tem que ter lente para enxergar isso. So he says to him, Então ele diz para ele: you must wear my armor. você tem que vestir as minhas armaduras. Amen? Amém? So the way you see things Então a forma como você enxerga as is coisas also determined by whose armor you are wearing. também é determinado também pela roupa ou armadura de quem você está vestindo. How you going to fight battles Como você luta as suas batalhas is determined by whose armor you're going to wear. é determinado através da armadura de quem você está vestido. Now when you look at Saul, when you look at David, Quando você olha Saul, Davi, when you look at Samuel, Samuel, and when you look at Joshua, when you look at Moses, Josué, Moisés, you look at Elijah, you look at Elisha, Elias, Eliseu, and you study all of these
patriarchs in the faith, Quando você estuda todos os patriarcas da fé, you must understand that they also represent você precisa entender que eles também representam kairoses or times of God. os kairós ou os tempos de Deus. So when you look at a man like Saul, Então, quando você olha um homem como Saul, you must identify him with a season in God. você precisa identificá-lo como uma estação ou um tempo de Deus. When you look at Elijah, Quando você olha a Elias, you must be able to identify him with a season in God. você tem que identificá-lo como uma estação ou um tempo em Deus. When you look at Joshua, Quando você olha Josué, so many years ago, há muitos anos atrás, you would have heard of the Joshua generation. você ouviu a expressão geração de Josué? Amen? Amém? And then you would have sang song like, "These are the days of Elijah." Vocês lembram da música Dias de Elias? Amen? Amém? Now, what are you identifying with? O que você está identificando? You are identifying with the kairoses or times of refreshing that come from God. Você começa a identificar isso com os kairos ou o tempo de renovo que vem de Deus. So you had prophetic season, Aí você tem a estação ou o tempo profético, Pentecostal o season. tempo pentecostal. So when you look at a man like Samson, Quando você olha Sansão, everything related to Samson tudo que tem a ver com Sansão, que diz respeito a Sansão, is charismatic. tem a ver com o movimento carismático. The glory in his hair, A glória no cabelo, the power in which he dealt with the o Philistines. poder que ele teve que lidar com os filisteus. Amen. Amém? That he can defeat his enemy with the jawbone of a donkey. Ele conseguiu derrotar os inimigos com a mandíbula de um burro. Do you know in the charismatic season people could really preach? Vocês lembram que na estação carismática o povo pregava, He'll talk to you in riddles. falava em charadas, em enigmas, But everything about it finished in the flesh. mas tudo que diz respeito a Sansão terminou na carne. And at the end of the season, E no final daquele tempo, he was playing to the crowds, ele estava brincando standing between two pillars. entre dois pilares, entretendo o povo, One last moment of glory. querendo um último momento de glória. But it took a little boy Mas foi um menino to give Samson sight, que deu a Sansão a visão, because his eyes were dug out. porque ele já estava cego. And there was a little boy there. E tinha um pequeno menino. This is what he said. O menino diz o seguinte, He said, "Help me to find the pillars." na verdade, o Sansão diz, me ajuda a encontrar os pilares. Hello? Help me to find what makes things stand. Me ajude a encontrar aquilo que estabelece as estruturas, Because I lost my sight. porque eu perdi minha visão. I've been grinding at the wheel. Eu estava lá mexendo aquele moinho. Do you know in a charismatic season you can grind what is finished? Vocês lembram que no tempo carismático a gente fica movendo algo que já é passado. You will be doing the work of an ox, Fica fazendo um trabalho de um boi, laboring with sweat. suando, trabalhando, suando. But you're grinding grain for the Philistine, not for the Israelite. Mas está moendo o grão para os filisteus e não para o povo judeu. Amen? Amém? Seasons. Estações ou tempos They are demonstrations. They are demonstrated through the lives of certain people. que são exemplos ou demonstrados através da vida de certas pessoas. And you'll find that their end E você vai achar que no final, is tragedy. aquele final foi trágico. It's one of death. Foi um caminho de morte. You will be entertaining the Philistines. Intertendo os filisteus. That which once was there to bring the revelation of God, Aquilo que estava ali para trazer a revelação de to Deus, demonstrate the power of para God, demonstrar o poder de Deus, now becomes entertainment. acabou se tornando entretenimento.
And if you don't have someone to give you a lens, E se você não tiver alguém que te dê uma lente, you'll be waiting for the one moment of glory. você vai ficar também esperando por um momento de glória. Amen? Amém? But there's always a little lad. Mas sempre existe um pequeno menino. Be your eyes. Os olhos Help you to find the pillar. te ajudar a encontrar os pilares. Amen? Amém? Somebody has to give you sight. Alguém precisa te dar a visão. So when you look at Saul, Quando você olha Saul, it's a fading order. é uma ordem falida. A order where the kingdom was being stripped. Uma ordem onde o reino foi dividido ou rasgado. When you look at David, Quando você olha Davi, the Bible says God is restoring the tabernacle of David. a Bíblia diz que Deus está restaurando o tabernáculo de Davi. It's not a physical tabernacle. Não é um tabernáculo físico, It's a lifestyle. mas é um estilo de vida. When I look at David, Quando eu olho Davi, I must know what is God rebuilding. eu preciso entender o que Deus está reconstruindo. God made a covenant with David. Deus fez uma aliança com Davi. So when David goes into the battle, Então, quando Davi vai à batalha, he is already anointed. ele já era o ungido. He may not be functioning in the position, Ele poderia até não estar agindo na posição, but he is already anointed. mas ele já era um ungido. And while he is there, E enquanto ele estava ali, he says to Saul, ele fala para Saul: I cannot fight with these. eu não consigo lutar com isso. I cannot wear your armor. Eu não posso vestir a sua armadura. I cannot go into battle with what you use. Eu não posso ir para a batalha usando o que você usa. I must go into battle Eu tenho que ir para a batalha with what my father gave com me. aquilo que meu pai me deu. His father would have trained him O pai dele o treinou to use the sling para usar a and to use a funda stone. e para usar a espada. His father would have given him a staff. O pai dele entregou a ele. Amen? Amém? Trained by his father. Treinado pelo pai. Now, here's Goliath. Aqui está Golias. What does he represent? O que Golias representa? Because when David overcame Goliath, Porque quando Davi venceu a Golias, he launched the stone ele jogou a pedra that went into the head of Goliath. e a pedra bateu na cabeça de Golias. What does Goliath represent? O que Golias representa? It represents a mindset. Ele representa uma mentalidade. It represents a stronghold in your mind. Ele representa uma fortaleza na sua mente. Hello? It represents the way you think. Ele representa a forma como você pensa. How do you take it down? Como é que você derruba isso? David goes, Davi vai, he picks up 5 stones ele pega 5 pedras that were in the brook. que estavam no ribeiro. He takes the 5 Ele stones, pega as 5 pedras, puts it in his shepherd's bag. colocou na bolsa do pastor. Who are the 5 stones? Quem representa as 5 pedras? And he gave some. Ele entregou alguns para... To be Ele entregou alguns para ser apostles, apóstolos, prophets, profetas, pastors, pastores, evangelists, evangelistas teachers. e mestres. 5 stones. 5 pedras. 5 is a number of grace. 5 é o número da graça. So the grace Então a graça is in the shepherd's bag. estava na bolsa do pastor. Jesus is the good shepherd. Jesus é o bom pastor. And he gave some. E ele entregou alguns para. So these are gifts to the body Então esses são presentes que é entregue ao corpo, that bring Christ to the que body, traz Cristo para o corpo, to equip para equipar the body o corpo for the work para a obra of the ministry. do ministério.
Amen. Amém? How many stones did David use? Quantas pedras Davi usou? Uno. One. One stone. Uma pedra. Not one stone. Não, não foi uma pedra, não. First stone. A primeira pedra. And he gave some E ele deu alguns to be para ser apostles. apóstolos. And he set apostles first. E ele estabeleceu os apóstolos primeiro. First stone. Primeira pedra. The first stone sunk into the head of Goliath. A primeira pedra afundou na cabeça de Golias. It deals with your mindset. Lidar com a sua mentalidade. Apostolic grace A graça apostólica brings an interpretation traz uma interpretação that will deal with your mindset. que vai lidar com a sua mentalidade. When that happens, Quando isso acontecer, your lens a lente changes. muda. Amen. Amém? This is why the bread is broken, É por isso que o pão é partido, given first to the disciples. primeiro entregue aos discípulos. They gave it to the elders of each group. Eles entregaram àqueles que estavam à frente do grupo. Then they gave it to the people. E aí eles entregaram ao povo. Amen. Amém? There's an order in God. Existe uma ordem. There's a way in which Christ comes to you. Existe uma forma como Cristo vem até você. Christ is the living word. Cristo é a palavra viva. But you need someone to interpret it. Mas você precisa de alguém para interpretar. Not anyone can do it. E não é todo mundo que pode fazer isso. There's a grace to do it. Existe uma graça para fazer isso. Apostles Os apóstolos, are not titles. apóstolo não era um título. They are not people that promote themselves. Apóstolo não são pessoas que se promovem. They do not highlight themselves. Eles não se exaltam. If anything, they remain hidden. Eles sempre se mantêm escondidos. That is why É por isso a very wise man once said, que uma vez um homem muito sábio disse there are apostles of Christ que existem apóstolos de Cristo and there are apostles of churches. e apóstolos de igrejas. You can plant a church, Você pode implantar uma igreja, but you may not be able to bring Christ. mas pode ser que você não consiga trazer Cristo. It's a gift. É um dom. It is very important that you understand what apostolic authority brings to you. E é muito importante que você entenda o que a autoridade apostólica traz para você. You can't write an exam to be an apostle. Não é fazendo prova que você vai se tornar um apóstolo. No one can just ordain you to be an Ninguém apostle. pode te ordenar a se tornar um apóstolo. You bringing something Você traz algo that will cause the kingdom of God to emerge. que vai fazer com que o reino de Deus emerja. You're dealing with principalities. Você lidar com principados. You're not fighting bears and Você não lions. fica lutando com leão e urso, não. You're dealing with Goliaths. Você lidar com Golias. Apostolic authority A autoridade apostólica, shatters your mind. ela bate ou ela toca na sua mente. Why? Por quê? Interpretation from the scriptures. Interpretação da Escritura. Bless the bread, Abençoa o pão, break the bread, parte o pão give you the bread. e dá o pão. Eyes open. Os olhos se abrem. When your eyes are open, you don't see the apostle. Quando os seus olhos abrem, você não vê o apóstolo. You see Christ. Você enxerga Cristo. Amen? Amém? You are on a journey of sight.
Vocês estão numa jornada para a visão You have to get a lens. e precisa pegar essa lente. That lens comes through a stone that comes first. Essa visão vem através da pedra que vem primeiro, a primeira pedra, To deal with Goliath mindset. para lidar com uma mentalidade de Golias. Amen. Amém? Grace, mercy, and peace to you. Graça, paz e misericórdia para você. Amen. We're going to have a 15-minute break. You can 15 visit the minutos de toilet. intervalo. Podem ir Have ao some water or banheiro, coffee if you like. beber água, café, para quem quiser, And, 15 minutos. We'll start at 12 o'clock exactly. E vamos começar meio-dia pontualmente. God bless you. Deus abençoe.